Olá, amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade em cada coração, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou gravando mais esse vídeo, e esse vídeo vai para a minha playlist O que penso e minhas opiniões. Portanto, este vídeo eu estarei gravando aquilo que eu penso e dando minhas opiniões a respeito de diversos assuntos, e agora sobre um assunto muito especial, de algo que está acontecendo no nosso Brasil. Nosso Brasil tem sido, por esses dias, sediou o Sínodo da Amazônia. Que é o Sínodo da Amazônia? Ao ler muito sobre isto, sobre o Sínodo da Amazônia, ao ler bastante sobre o que pretendia, o que iriam tratar, e também sobre o que era o Sínodo da Amazônia, aprendi que Sínodo é uma reunião de bispos com o fim de estudar um determinado tema e apresentá-lo ao Papa para fazer um documento orientando a Igreja e suas ações sobre o tema apresentado. Ou seja, se busca um tema e os bispos, né, do mundo se reúnem, da Igreja Católica, se reúnem num determinado local, estudam sobre aquele tema, estabelecem algumas resoluções sobre aquele tema e levam esse tema para, depois de tudo resolvido, de tudo decidido a respeito do tema, levam esse tema já resolvido no sínodo, naquela reunião, para o Papa, e o Papa, então, vai fazer um documento, né? Vai fazer um documento orientando a Igreja sobre qual deve ser o seu comportamento diante daquele tema tratado e das resoluções feitas em torno daquele tema. E vendo sobre isso, eu procurei fazer algumas pesquisas sobre alguns assuntos, sobre o que estão tratando nesse sínodo da Amazônia. A gente sabe das polêmicas, né, que tem havido, no mundo inteiro está se falando sobre a Amazônia, e muitas pessoas, muitas autoridades, muitos países estão de olho na Amazônia e dizem que querem defender a Amazônia, dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo, quando, na verdade, a gente vai estudar direito, pesquisar direito, e vai ver que não é, a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? E a gente começa a pesquisar e procurar saber das coisas, e a gente começa a descobrir qual é o verdadeiro interesse, né, das nações e das autoridades do mundo inteiro, né, qual é o interesse que eles têm sobre a nossa Amazônia. Bem, mas eu gostaria de destacar aqui alguns pontos do que eu vi nesse sínodo. Observei que a Igreja Católica está dividida. Nós não podemos dizer que a Igreja Católica abarcou, né, todas essas decisões, as discussões, o que se resolveu em torno do assunto no Sínodo da Amazônia. Não é a Igreja Católica, porque ela está dividida, está praticamente rachada, né? Um grande número de cardeais, de bispos, de padres, de autoridades católicas, diáconos, pregadores da doutrina católica, eles estão abertamente contra o que foi resolvido no Sínodo da Amazônia. Pastora Joelita Pinheiro Nazaré, Deus abençoe. Seja bem-vinda a esse momento, em nome de Jesus. Não podemos dizer que a Igreja Católica tomou decisões lá no sínodo, porque não é a Igreja Católica. A maioria das autoridades, e praticamente, eu acho que mais da metade da Igreja, está contra as decisões encabeçada pelo Papa e pelos bispos que se reuniram
nesse sínodo da Amazônia e fizeram ali uma porção de coisas que desagradou a maioria dos próprios católicos, né? Portanto, o sínodo da Amazônia foi feito, está sendo realizado, ou já foi realizado, né, com o Papa, que não tem correspondido às expectativas doutrinárias da Igreja Católica, e a maioria das autoridades católicas não estão engolindo, não estão aceitando, não estão se sentindo bem com as decisões, com os princípios lá estabelecidos, inclusive no Vaticano, pelo Papa Francisco. Mas uma coisa que eu gostaria de observar, já de início, nessa situação, é que nem o Papa Francisco, os bispos e as autoridades que estão reunidas nesse sínodo, e nem a outra parte da Igreja Católica que está contra tudo que está acontecendo e que se está resolvendo nesse sínodo da Amazônia, nenhum deles tem buscado a orientação bíblica, a orientação da Bíblia Sagrada. Citam alguns textos de passagem, mas não estão fundamentando nem aquela parte que está lá no sínodo do Papa com os bispos, né, e outros católicos, nem eles e nem aquela outra parte da igreja que está se manifestando contra tudo isso, não tem se fundamentado na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Uma igreja que se diz cristã e que tem a pretensão de pregar e que prega o evangelho, deve estar fundamentada em buscar os fundamentos bíblicos da palavra de Deus. E nenhuma das partes eu tenho observado isso. Então, essa é a primeira observação, a primeira coisa que eu gostaria de estar observando. Eu acabei de gravar um vídeo, né? Um vídeo em que usei o texto de Mateus capítulo 13, versículo 15, que diz assim, o próprio Jesus reclamando isso. O próprio Jesus disse o seguinte, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. A reclamação de Jesus naquele tempo, e isso havia sido profetizado pelo profeta Isaías há 750 anos antes daquela época de Jesus, estava se cumprindo ali, era que o povo viraram as costas para a palavra de Deus. A maioria do povo não aceitou Jesus, não reconheceu Jesus como o Messias prometido, porque eles viraram as costas para a palavra de Deus, porque já não estavam mais buscando, nem os sacerdotes daquela época estavam buscando mais orientações bíblicas, não estavam mais buscando a orientação de Deus, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E isso estava acontecendo lá. E a gente observa que hoje está acontecendo também essas coisas. Corações endurecidos para a palavra de Deus. As próprias autoridades eclesiásticas, na sua maioria, estão indiferentes, estão desprezando, não estão ligando para a palavra de Deus. Isso tem sido funesto, isso tem sido desastroso para o mundo, né? E para toda a sociedade. Mas, voltando aqui ao sínodo, do que é que estavam tratando? Bom, primeiro, é que consideram que a Igreja Católica foi eleita por Deus para salvar o mundo. Não, eleito por Deus para salvar o mundo é Jesus Cristo. Então, começando por aí, né? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o único que pode salvar. Não há outro intermediário entre Deus e o homem e a humanidade, né, para a salvação, a não ser Jesus Cristo. Essa autoridade não foi dada a ninguém, a nenhuma igreja. Jesus não fundou nenhuma igreja institucional.
O que é uma igreja institucional? É uma igreja que tem um título, é uma igreja que tem um estatuto, é uma igreja que observa as leis para o seu funcionamento, né? E toda igreja precisa acatar e obedecer isso. Então, essa igreja institucional. Jesus não fundou nenhuma igreja institucional. Ele fundou uma igreja, e essa igreja que ele fundou somos nós. É os seres humanos que recebem Jesus como Salvador, esses são igreja do Senhor. Então, essa é uma primeira coisa que nós precisamos afirmar, é isto, porque a Igreja Católica, através do Vaticano, ela toma essa postura, né? E um outro erro que o Vaticano comete um erro muito grave. Esse é um erro muito grave, que é implícito, inclusive, na desobediência de respeito à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, o Vaticano considera o seguinte: nós somos autoridade sobre a Bíblia. Esse é um dos grandes erros da Igreja Católica. Esse é um dos grandes erros do Vaticano. Se arrogar como autoridade sobre a Bíblia e não a Bíblia sendo autoridade sobre ele. Então, esse é um dos primeiros erros que leva a Igreja, né, a fracassar, a não ter muito sucesso. Esses sínodos, né, teve um sínodo da família, por exemplo, e desse sínodo da família, né, que foi feito, foi realizado, as propostas que saíram de lá são as propostas mais horríveis com respeito à família, né? De reconhecer famílias, união matrimonial de pessoas do mesmo sexo, né? Reconhecer a união matrimonial dessas pessoas homossexuais, do lesbianismo e daí por diante, né? De reconhecer todo tipo de união e considerar a família. Moisés Grossi, Deus abençoe, seja bem-vindo, meu irmão está aí conosco. Então, nesse sínodo da família, saiu de lá com todas essas propostas que a maioria também da Igreja Católica rejeitou e rejeita isso. A maioria da igreja, das autoridades católicas, rejeitam essas propostas, né? Como está acontecendo agora com o sínodo da Amazônia. Mas por que desse sínodo se sai com essas propostas que são desfavoráveis à doutrina cristã verdadeira, daqueles que se fundamentam na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus? É porque eles viraram as costas para a palavra de Deus e, pior ainda, o Vaticano se diz autoridade sobre a Bíblia, e não, é o contrário, a Bíblia é que é autoridade sobre nós, é a Bíblia que é autoridade sobre nós. Nós não podemos nos arrogar de autoridade sobre a Bíblia. Nós não temos autoridade sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E o Vaticano comete esse erro, né? Esse problema sério que se tem, de além de não observar a Bíblia, ainda se diz, né? Se arroga de autoridade sobre ela. Então, e esses sínodos são realizados à revelia da Bíblia. Por isso que sai desses sínodos com essas propostas, com essas coisas. Bem, o sínodo da Amazônia, né, ele não é de uma agenda regular. Segundo o padre Rodrigo Maria, que é um dos padres que contradiz, que é contra essas decisões, né, foi elaborado um documento, Instrumentis Laboris, né? Esse o documento que saiu desse sínodo da Amazônia, um documento, Instrumentis Laboris, de 60 páginas. Né? Esse documento que foi elaborado lá, e que agora o Papa vai assinar e devolver para a igreja, e dizer que a igreja agora qual deve ser a postura da igreja lá, diante do que foi resolvido nesse sínodo, tem muitos pontos contrários à vontade de Deus, inclusive o Papa e os bispos lá desse sínodo, eles agrediram a própria doutrina católica. Eles colocaram no lugar, por exemplo, da Senhora Aparecida,
que eles colocam no andor lá, tiraram a Senhora Aparecida e colocaram a imagem da Mãe Terra. É uma expressão esoterista que os comunistas gostam muito dela, Mãe Terra. Essa expressão é uma expressão esotérica. E nesse sínodo da Amazônia, o próprio Papa e os bispos que lá estiveram reunidos, eles mesmos aviltaram a doutrina da própria Igreja Católica. Agrediram o próprio princípio da Igreja Católica, retirando lá do seu altar, do seu andor, para a procissão, a Senhora Aparecida, e colocaram a imagem da Mãe Terra. Quer dizer, as próprias a cúpula, né, da autoridade da Igreja Católica, que é o Papa, e lá dentro do Vaticano tem também autoridades católicas que não estão concordando com ele, nesse sentido. Quer dizer, nesse sínodo, eles estão agredindo a própria igreja deles, a própria Igreja Católica, né? Fazendo isso. E, além disso, estão agredindo a verdadeira doutrina cristã. Porque nesse sínodo, o Papa, em alguns momentos, ele resolveu dizer aquilo que ele já vem dito em alguns momentos lá dentro do próprio Vaticano. Primeiro, falando que Jesus não é Deus, negando a divindade de Jesus. E num dos pronunciamentos que o Papa fez lá dentro do próprio Vaticano, algum tempo atrás, ele chegou a dizer que Jesus fracassou na cruz. Que Jesus fracassou em sua obra na cruz do Calvário. Ele chegou a dizer isso num de seus pronunciamentos. Você que tem internet, busque aí vídeos gravados dentro do próprio Vaticano, documentos, né? Documentários que mostram a fala do próprio Papa, dizendo que Jesus fracassou em sua obra na cruz do Calvário. E dizendo até que desmerecendo, né, não aceitando, contradizendo a divindade de Jesus. Quer dizer, nesse sínodo, as próprias autoridades da Igreja Católica, na sua maioria, estão reconhecendo que está sendo uma blasfêmia, blasfemando contra a sua própria igreja e blasfemando contra os princípios cristãos. Por quê? Porque estão como aqui Jesus reclamou, dizendo nesse texto, porque o coração deste povo está endurecido. O coração das próprias autoridades, encabeçada pelo Papa Francisco. Coração endurecidos para não entender a vontade de Deus e por isso ficam indiferentes à própria palavra de Deus e tentam resolver as situações e trabalhar com a sua igreja a revelia da própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E aí, numa das coisas que eu gostaria de estar colocando é que esse sínodo está em direção errada. Porque o Brasil não está na situação que eles dizem que está. A Amazônia não está na situação que eles dizem que está. Não está dessa forma. Qual é a maior preocupação dessas autoridades católicas, especialmente do Papa? Uma delas é que cerca de 80% de algumas tribos indígenas já são protestantes. Missionários que foram para a Amazônia, missionários de várias denominações que foram para a Amazônia, alguns deles trabalhando na tradução da Bíblia para os dialetos indígenas dentro da Amazônia, missionários que saíram com suas famílias, né,
e foram para a Amazônia pregar o evangelho, levar a palavra de Deus lá. Hoje, o saldo desse trabalho missionário é que isso é estatística deles próprios. O padre Rodrigo Maria, ele mesmo dá essa, num dos seus vídeos, ele dá essa estatística. Fala de passagem, mas ele dá essa estatística. Cerca de 80% de algumas tribos indígenas na Amazônia já são protestantes. Essa é uma das maiores preocupações do Sínodo da Amazônia. Agora, nesse documento, não consta alguns dados no documento, né, que instrumentos laboris, né, que foi um documento que foi elaborado no Sínodo da Amazônia. Tem dados que nós pegamos aqui, o padre Rodrigo Maria fala sobre isso também. Aliás, não é o padre Maria, foi num outro vídeo que eu vi, que eu assisti a esse respeito. Né? Eles não colocaram esses dados que eu vou apresentar aqui nesse documento, porque só esses dados já é o bastante para desacreditar esse sínodo. Os dados que eu vou dar aqui, que eu ouvi de algumas pessoas, me parece que o padre Rodrigo Maria, ele falou sobre esses dados. Sim, eu assisti muitos vídeos, assisti muitos documentários, eu busquei muitos comentários em muitas fontes para poder ver sobre isso e fazer esse vídeo, mas me parece que o padre Rodrigo Maria fala sobre isso também no seu vídeo. Algumas pessoas estão mandando para mim esses vídeos, eu tenho visto, eu tenho procurado buscar também, né? E aí encontrei nas pesquisas que estavam fazendo e que eu vi desses vídeos, eu fui fazer uma pesquisa minha para me confirmar sobre esses dados, e os dados são o seguinte: dados que vão desacreditar esse sínodo e tudo o que foi tratado nesse sínodo. Tanto é que esses dados não constam do documento elaborado que saiu desse sínodo. Diz o seguinte: a Amazônia Legal do Brasil, ela é composta por 9 estados. A Amazônia, toda a Amazônia aqui no lado do Brasil. A Amazônia que está no Brasil. A parte da Amazônia que está no Brasil. Tem lá dentro 9 estados. A população desses 9 estados é 25.500.000 habitantes. Isso em relação à população do Brasil, que é 210 milhões, dá 12% da população do Brasil. Portanto, a Amazônia Legal é composta por 9 estados. A população desses 9 estados da Amazônia Legal é 25.500.000 habitantes, portanto, 12% em relação à população do Brasil. O que existe de tribo indígena? Qual é a população indígena desses 9 estados? A população, no total, é 25.500.000. Quantos índios há dentro do estado dos 9 estados da Amazônia, né, de 25.500.000 habitantes? Existe lá uma população indígena de 208 mil. 208 mil. Portanto, uma parcela de 0,07% da população indígena dentro da Amazônia Legal, de 9 estados, com 25.500.000 habitantes. E 180 etnias. Quer dizer, vamos resolver o problema da Amazônia. O problema dos índios da Amazônia. Não é só os índios que habitam na Amazônia. Dentro da Amazônia não tem só índios. O que tem lá são 208 mil indígenas, numa população de 25.500.000 habitantes, dentro desses 9 estados. Esses estados não constam no documento instrumentos laboris do Sínodo da Amazônia, porque eles seriam já o suficiente para desacreditar as propostas do Sínodo da Amazônia, no sentido de preservar a Amazônia.
Mais tarde, em outro vídeo, a gente vai falar do que realmente eles querem preservar, qual é o medo deles com essa desculpa de preservar a Amazônia. Cícero Toledo, Deus abençoe, seja bem-vindo, Cícero, em nome de Jesus. Obrigado por estar aí conosco, Cícero Toledo. Então, e outra coisa, o presidente Bolsonaro tem dito, e a gente, quando ele começou a falar essas coisas, a gente começou também a pesquisar, a ir atrás de pesquisa e tomar conhecimento do que ele tem falado. Ele tem falado, inclusive, numa entrevista que ele estava dando a alguns repórteres europeus, ele estava falando que o Brasil é exemplo de preservação ecológica para o mundo. E aí a gente vai ver, buscar, pesquisar e ver que é verdade. Primeiro, estão preocupados com o Brasil? Estão preocupados com a Amazônia? Estão querendo... O que estão querendo realmente? O Brasil realmente está precisando de socorro internacional? O Brasil está nesse sentido? No sentido de meio ambiente, de preservação ecológica? O Brasil está realmente precisando de socorro de outras nações, como o Emmanuel Macron, o presidente da França, ele deu a entender que queria vir resolver o problema aqui e disse que viria resolver o problema aqui da Amazônia? Será que o Brasil está mesmo precisando da interferência internacional no sentido de preservar, de preservação ecológica e meio ambiente? Veja bem, 66% do território brasileiro é coberto por matas nativas. 66%. Não tem nenhum país da Europa que tem isso, que tem esse nível de preservação ecológica. 66% do território brasileiro é coberto por matas nativas. 67% dos recursos hídricos estão preservados, intocados. 67% dos recursos hídricos estão preservados. Veja se o Brasil está realmente precisando de socorro por parte desses países lá da Europa, principalmente da Europa, que é o que mais desmata. Em toda a Europa, veja bem, enquanto que no Brasil 66% do território brasileiro é coberto por matas nativas, em toda a Europa é menos de 10%. Quer dizer, a Europa já destruiu 90% do seu ambiente natural, matas nativas. Já desmatou mais de 90%. Então, o Brasil tem 66% do território brasileiro coberto por matas nativas, enquanto que na Europa, em toda a Europa, é menos de 10%. Nos Estados Unidos, é menos de 20%. Como diz Bolsonaro, o Brasil é exemplo de preservação ecológica. O Brasil usa, e outra coisa, o Brasil usa menos de 8% do território para a agricultura. Quer dizer, para estabelecer a agricultura, para plantar, para colher, para produzir alimentos, tem que plantar. E para plantar, precisa de trabalhar a terra, precisa de cortar alguma vegetação, né? Precisa de estocar, precisa trabalhar a terra. E precisamos da agricultura, porque a agricultura é que produz o alimento que nós temos, o alimento que nós precisamos, né? Ataíde Nunes, Deus abençoe, seja bem-vindo a este momento. Obrigado por estar conosco. E para a agricultura, o Brasil tem usado menos de 8% do território para a agricultura. E sabe o melhor de tudo isso? É que usando menos de 8% do território brasileiro para a agricultura, o Brasil é o segundo maior produtor de grãos do mundo. Veja se o Brasil está realmente precisando da ajuda de nações, de outras nações, para o nosso desenvolvimento, nossa preservação ecológica. Veja se estão precisando. Esse sínodo deveria ter sido feito lá na Europa e tratar do assunto lá. A Europa está devastada. A Europa acabou com mais de 90% da mata nativa. O que mais desmata no mundo é a Europa.
Então não é aqui no Brasil que tinham que estar preocupado em resolver o nosso problema, porque o nosso problema está resolvido. O Brasil é exemplo de preservação ecológica para o mundo todo. É modelo, como diz o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E o Brasil só usa menos de 8% do território brasileiro para a agricultura. E mesmo usando apenas 8% do território brasileiro, o Brasil já se tornou o segundo maior produtor de grãos do mundo e também o maior exportador de grãos, sem aumentar o desmatamento. Por que estão de olho aqui? Por que querem vir interferir? Por que o Emmanuel Macron foi tão incisivo em querer vir falar, tem entrado aqui para resolver? Nós não estamos com problemas para ser resolvidos nessa questão ambiental. Então, veja bem, usando apenas 8% do território brasileiro, né, para a agricultura, mesmo assim, o Brasil é o segundo maior produtor de grãos do mundo e também o maior exportador de grãos, sem aumentar o desmatamento. Os países chamados de primeiro mundo têm medo da concorrência do Brasil no mercado de grãos. Esse é um dos motivos que estão preocupados demais aqui, né? Os grandes países lá desenvolvidos não querem que o Brasil cresça e se desenvolva, porque eles não querem um concorrente tão forte que é o Brasil. O Brasil é um concorrente em potencial com as grandes nações de primeiro mundo. Esse é um dos motivos do Sínodo da Amazônia, né? Estão de olho em tudo isso, inclusive na riqueza que tem lá. Bem, eu vou parar por aqui e vou deixar o restante desse assunto num próximo vídeo. Eu estarei muito breve gravando um próximo vídeo para a gente continuar nesse assunto. Comenta aí, compartilha esse vídeo, né? Faz o seu comentário aí a respeito do que nós estamos colocando nesses vídeos, em nome de Jesus. Mas não esqueça também, procure, anuncie, fale com todo mundo, que em todos esses assuntos o que nós deveremos buscar é a luz da palavra de Deus, né? Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer dizer, as nações estão perdidas, inclusive as próprias igrejas que deveriam estar buscando a Bíblia estão perdidos. Por quê? Porque não estão buscando a luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe o coração de cada um, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, para que nós possamos estar levando essa palavra a mais pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ele vai estar na minha playlist lá, o que penso, minhas opiniões, no meu canal do YouTube, Sansão R. Silva. Visite o nosso canal, curte lá, para ajudar o nosso canal a crescer lá, em nome de Jesus. Obrigado. Até o próximo vídeo.